Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de gestão de desempenho e planejamento estratégico. Nas duas primeiras partes dessa aula, nós comentamos sobre análise do ambiente externo. Tá? Então, dentro do processo de planejamento estratégico, a análise do ambiente externo ela visa identificar ameaças e oportunidades. Agora, nós vamos focar na análise do ambiente interno. Então, nós continuamos com a mesma bibliografia, que é o livro Performance Management, do Aguines, capítulo 3, e os capítulos 1 a 4 do Heath, Ireland e Hoskinson, Administração Estratégica. Bom, eu peço desculpas já antecipadamente, esse vídeo ele vai ser um pouco mais longo, porque eu achei que não valia a pena dividir em dois, ia ficar dois vídeos muito curtos, então eu optei por deixar num só, tá bom? Bom, então a gente viu anteriormente que a análise dos ambientes, da sociedade, do setor e da concorrência, ela deve culminar com a identificação de ameaças e oportunidades. O que representam essas ameaças e oportunidades? O que as organizações poderiam tentar fazer? As opções que as organizações têm, em termos de oportunidades, mas também em termos de ameaça. Se defender das ameaças, aproveitar oportunidades ou se defender de ameaças. São os cursos de ação possíveis para uma organização. Agora, nós vamos tratar da análise do ambiente interno. Por que é necessário fazer isso? Porque para aproveitar para aproveitar oportunidades ou se defender de ameaças, é necessário mobilizar os recursos, as capacitações e as competências da organização. Tá? Nós vamos explorar o que são esses recursos, capacitações e competências, mas eles são mobilizados para que a empresa consiga identificar o que ela pode fazer. Então, a etapa anterior de análise do ambiente interno, ela permitia à organização identificar possíveis cursos de ação. Agora, ela vai levar em consideração aquilo que está verdadeiramente ao seu alcance, tá? A partir das suas competências, das suas forças, das suas fraquezas. Bom, então, a ideia de analisar o ambiente interno é estabelecer uma visão comparativa das competências da organização, comparativa com os concorrentes. Tá? Então, a análise das competências ela é sempre relativa à concorrência. Tá? Então, quais são as forças da organização? Quais são suas fraquezas? E como essas forças e fraquezas se comparam com a dos concorrentes? Esse é o objetivo dessa etapa. Qual que é o foco aqui? Como que a organização se beneficia de uma análise do ambiente interno? Ela vai identificar se os seus recursos e capacitações são fontes prováveis de vantagem competitiva. Lembrando que vantagem competitiva é uma estratégia que a empresa implementa que é muito difícil de ser copiada ou muito custosa de ser copiada pela concorrência, de modo que a concorrência temporariamente opta por não seguir a mesma estratégia da organização. E aí, desse modo, ela consegue obter retornos acima da média do setor. Então, a ideia da análise do ambiente interno permite à empresa identificar as fontes de recursos, os recursos e as capacitações mais importantes, e criar estratégias que explorem essas competências, ok? De modo que a empresa vai buscar alavancar um grupo exclusivo de recursos e capacitações. A gente vai entrar em detalhes da diferença entre recursos e capacitações logo a seguir. Bom, o que são recursos? Então, vamos seguir aqui. Ó. Essa figura ela mostra a sequência de trabalho da análise do ambiente interno. Primeiro, a gente identifica os recursos, lista os recursos, porque isso aqui é bem fácil de fazer. Depois, identifica capacitações. E dessas capacitações, quais podem ser competências essenciais, e a partir daí, usa essas competências essenciais para desenvolver uma estratégia. Então, recursos são a base de tudo, a origem das capacitações de uma empresa. Mas só que todas as empresas têm recursos. Por isso que os recursos não geram vantagem competitiva. Porque todas as empresas têm recursos. Não existe empresa que opera sem recurso.
é meio óbvio isso, né? A gente está falando de pessoas, de equipamentos, de matéria-prima, de capital, tá certo? Então, como é que tem a vantagem competitiva? Então, como é que uma empresa se destaca em relação a outras? Pelo agrupamento exclusivo desses recursos, pelo uso desses recursos de forma competente, pelo uso desses recursos de uma maneira que ela consegue desenvolver habilidades e capacidades que outras organizações não conseguem copiar. Bom, exemplos de recursos: bens de capital, qualificação da força de trabalho, marca, patentes, recursos financeiros, capital, tanto capital próprio como capital de terceiros, talento da força gerencial. Tá? Então aqui a gente consegue ver que os recursos podem ser tangíveis ou intangíveis. Mas também a gente vê que todas as empresas têm acesso a esses recursos. Tá certo? Bom, e o que são capacitações, então? Capacitações, fazendo uma analogia para nós, seres humanos, seria equivalente às nossas habilidades, tá? Nós temos recursos também, nossos recursos seriam relacionados ao nosso corpo físico, à nossa mente, vamos dizer assim, né? E o que a gente faz com os nossos recursos são as nossas habilidades, tá? Então, essas habilidades, elas se desenvolvem com o passar do tempo, ou seja, nós aplicamos, adquirimos conhecimento, colocamos esse conhecimento em prática, aprendemos com a prática e desenvolvemos habilidades. É exatamente a mesma coisa com capacitação. Então, capacitação é uma habilidade que a organização tem, que é desenvolvida ao longo do tempo por meio do uso dos recursos. Nesse processo de aprendizagem, de tentativa, de diferentes usos dos recursos, as organizações aprendem a alocar esses recursos de uma forma cada vez mais produtiva. E aí elas desenvolvem, então, habilidades que são chamadas de capacitações. Então, capacitação é uma integração deliberada, ou seja, escolhida propositalmente dos recursos para executar uma tarefa, um conjunto de tarefas. Tá? Elas são desenvolvidas ao longo do tempo, envolvem interação entre aqueles diferentes recursos e num processo de aprendizagem organizacional. Elas se baseiam na elaboração, na transmissão e na troca de informações e conhecimento. Então vejam que a conexão entre capacitação e habilidade, né, a analogia entre capacitação e habilidade, ela é precisa, porque a organização desenvolve um aprendizado sobre o uso dos diferentes usos dos recursos e ela documenta isso, ela transfere esse conhecimento e esse conhecimento faz parte passa a ser um recurso disponível para a organização. Então, normalmente as capacitações são construídas sobre as aptidões e o conhecimento exclusivo dos funcionários de uma empresa. Tá? Então, ela está muito vinculada às pessoas, ao capital humano, porque a capacitação é uma forma de trabalhar, é uma forma de usar os recursos que você não consegue comprar isso no mercado, você não consegue adquirir isso, tá certo? Mesmo se uma empresa rival contratasse toda uma equipe de uma outra empresa, ela não necessariamente ela está adquirindo uma capacitação do concorrente, tá certo? Porque tem elementos contextuais que são necessários para colocar em prática essa capacitação. Então, uma expertise, que é habilidade, nada mais é do que habilidade, tá? O saber fazer. Normalmente elas são vinculadas a áreas funcionais específicas. Então existem capacitações na área de produção, na área de P&D, na área de marketing, na área de gestão de pessoas, de gestão financeira e assim por diante. Tá? Alguns exemplos de capacitações, tem muitos exemplos diferentes e talvez alguns nem estejam aqui incluídos. Tá? Então, por exemplo, a capacidade de levantar recurso externo. Conseguir capital de terceiros num custo baixo e num volume suficiente. Isso é uma habilidade que algumas empresas são melhores do que outras. Tá? Gerar recursos internamente. Obter capital próprio. Sofisticação e localização das fábricas. Então, você assegurar um local estratégico, isso é uma capacitação. Acesso a matérias-primas. Então, algumas matérias-primas
elas são mais raras do que outras, e você também garantir um acesso exclusivo a elas é uma capacitação. Patentes, marcas registradas, etc. Conhecimento, confiança dos indivíduos na organização, percebam como isso se constrói com o tempo, tá? E não é possível ser comprado, ser adquirido. Estrutura administrativa, organizacional, então percebam aí também que a gestão de desempenho, o processo de gestão de desempenho pode ser uma capacitação. Empresas elas têm diferentes habilidades de gestão de desempenho, de extrair desempenho dos seus colaboradores. Capacidade gerencial, rotinas organizacionais e assim por diante. Tá? Então aqui tem uma lista que não é exaustiva, mas ela exemplifica a diversidade de capacitações que uma empresa pode desenvolver, de habilidades que uma empresa pode desenvolver. Mais algumas aqui, tá? Relacionamento com fornecedores, por exemplo. A Apple, no iPhone, ela sempre tem a versão do Gorilla Glass, se vocês sabem, aquele vidro que protege, né, o telefone, ela sempre lança o iPhone com uma versão do Gorilla Glass que é acima da que está disponível para os outros concorrentes. Então, por exemplo, se a Samsung ela lança um Galaxy Note com Gorilla Glass 6, no iPhone já está disponível o Gorilla Glass 7. Apesar deles não informarem exatamente isso, esse número, né? Mas é fato que a Apple sempre tem a versão mais atual da proteção, do vidro de proteção, que não está disponível para os concorrentes. Por quê? Porque ela desenvolveu um relacionamento com a Owens Corning, que é a fabricante do Gorilla Glass, desde o lançamento do primeiro iPhone, e estabeleceu esse bom relacionamento. Isso é uma capacitação, tá certo? Bom, aí eu preciso avaliar o seguinte: daquela lista toda de capacitações, pode ser que a minha organização possua alguma delas, ou seja, algumas daquelas habilidades a minha organização é muito boa realmente. Isso é suficiente para competir? Isso é suficiente para obter uma vantagem na concorrência? Como é que a gente avalia isso? Quais daquelas capacitações são mais estratégicas? Obviamente isso depende do setor que a empresa atua, do público-alvo, tá? Mas existem critérios, sim, objetivos. Esses critérios são avaliar se a capacitação é valiosa, rara, difícil de imitar e insubstituível. Esses são os 4 critérios. Bom, ela precisa ser valiosa. O que significa uma capacitação valiosa? Significa que ela permite explorar uma oportunidade ou neutralizar uma ameaça externa. Isso na teoria. E na prática? Na prática, significa que ao usar aquela capacitação, a empresa consegue aumentar sua receita, aumentar a sua margem, reduzir seus custos ou uma combinação de tudo isso. Tudo bem? Uma capacitação precisa ser não apenas valiosa, mas precisa ser rara. Porque se todo mundo tiver aquilo, ela não vai ser fonte de vantagem. Então, se ela não for rara, a competição vai ser muito alta, porque todos têm acesso àquela capacitação. Todas as empresas vão ter aquele mesmo nível de habilidade. Então, ela precisa ser rara o suficiente para que a competição não seja muito intensa. Tá? Se todas têm, algumas firmas precisam ter aquela capacitação, mas não todas. Ela precisa ser difícil de imitar, porque se eu desenvolvo uma capacitação valiosa, rara, e eu coloco a minha estratégia em prática, em 6 meses ou 1 ano, o concorrente imita, então eu não vou conseguir desenvolver uma vantagem competitiva sustentável. E aí fica uma pergunta interessante aí para vocês. Daquela lista toda de capacitações, quais são mais difíceis de imitar? Quais levam mais tempo ou consumiriam mais recursos para imitar? E, consequentemente, seriam apostas importantes para desenvolver vantagem competitiva. Bom, depois da identificação dessas capacitações que são estratégicas, ou seja, que são valiosas, são raras, são difíceis de imitar e são insubstituíveis, então é a hora da gente avaliar se elas fornecem competências essenciais, se elas configuram competências essenciais. Competências essenciais são as capacitações que são fonte de vantagem competitiva. Significa que
não apenas a organização precisa ser muito boa naquela capacitação, precisa ser melhor do que a concorrência, mas aquela habilidade especial, ela precisa ser útil para gerar vantagem competitiva. Ela precisa permitir a exploração estratégica da habilidade, tá? E aí elas vão se tornar as características distintivas de uma empresa. Então vocês podem pensar nas empresas que são líderes de mercado, nas empresas que têm um desempenho muito bom, o que as distingue de outras empresas? Então são essas capacitações que às vezes de fora a gente não consegue ver, tá? Porque a capacitação ela é uma habilidade que está desenvolvida, que ela é desenvolvida internamente, mas ela vai se manifestar nos produtos, na imagem, no valor de mercado, na margem, na lucratividade da empresa. Tá? Elas emergem ao longo do tempo, a gente viu que é um processo organizacional de acúmulo de conhecimento a respeito de como combinar os diferentes recursos e capacitações. Então, a competência essencial é uma atividade que a empresa faz de forma especial. É aquilo que ela faz muito melhor do que a concorrência e isso permite que ela obtenha receitas maiores, margens maiores, custos menores. Tá? Então, é a forma como a empresa consegue agregar um valor único aos seus produtos e serviços durante um tempo. Então, eu acho que é muito interessante se vocês pensarem em empresas que vocês admiram, empresas que vocês entendem que os produtos ou serviços são realmente diferenciados e pensem o que torna esse produto diferenciado. Qual habilidade especial a empresa tem para conseguir isso? Tá? E quando eu falo de diferenciação, não significa apenas design, qualidade ou forma de uso, mas muitas vezes uma qualidade consistente e um preço muito baixo. Tá? Então não foquem apenas nos produtos de altíssima qualidade. Pensem também naquelas organizações que vendem produtos de boa qualidade, que atendem à necessidade do cliente com um preço muito baixo, comparado com a concorrência. Tá? Não estou falando um preço muito baixo para o consumidor necessariamente, mas um preço abaixo do que o concorrente consegue e ainda assim gerar lucro. Bom, para desenvolver competências essenciais, ou seja, para colocar em prática as capacitações, não basta ter as capacitações, é preciso organizar a empresa. E aí entra a gestão de desempenho. Pensem, uma empresa ela pode identificar um conjunto de habilidades muito úteis para ela. Esse conjunto de habilidades, combinada com algumas oportunidades identificadas na análise do ambiente externo, a empresa ela consegue visualizar um futuro muito positivo, um futuro em que ela vai ter vantagem na concorrência. Mas para isso, ela vai precisar se organizar para explorar todo o potencial das suas habilidades. E como que ela faz isso? Aí que ela vai tomar as decisões de estrutura de autoridade, então definir responsabilidades e a organização interna, a estrutura administrativa, a divisão por departamentos, a quantidade de níveis hierárquicos e assim por diante. A atribuição dos direitos de decisão e de controle, quem é que vai decidir o que e quem vai monitorar, e o estabelecimento dos sistemas de avaliação de desempenho, de recompensas e o próprio sistema de gestão de desempenho como um todo. Então pensem que o sistema de gestão de desempenho é um recurso complementar ou é uma habilidade complementar, porque ele é necessário para que as habilidades da área de produção, de marketing, de desenvolvimento de produtos, etc., elas resultem em um desempenho superior. Tá? Bom, o que a gente percebe aqui? Que a análise interna, ela, assim como a análise externa, ela é bastante desafiadora, porque ela envolve a tomada de decisão a respeito de recursos, de capacitações e de competências essenciais que não são rotineiras, não tem um procedimento padrão para fazer isso. Tá? É um processo de descoberta, é um processo de autoanálise que a empresa vai fazer. Mas elas influenciam muito a capacidade da empresa em ser competitiva. Então, ela é desafiadora, mas ela é muito importante. Então, uma síntese da análise do ambiente interno.
Competitividade estratégica é desenvolver competências essenciais, ou seja, habilidades especiais das empresas, combinadas com oportunidades que são providas pelo ambiente externo. Nenhuma vantagem competitiva vai durar para sempre. Então, uma empresa desenvolver uma estratégia que ela se torna vencedora, ela não pode ficar esperando que ninguém, que os concorrentes vão aceitar isso passivamente. Tá? O gerenciamento das competências envolve uma análise detalhada dos recursos e das habilidades da organização e a criação de um ambiente que permita integrar o conhecimento dos indivíduos, de um indivíduo com o de outras pessoas. Porque as habilidades especiais, elas são desenvolvidas por meio do trabalho em equipe, certo? Recursos individuais não são fonte de vantagem competitiva. Então, capital, equipamentos, matéria-prima, pessoas, simplesmente, o número de funcionários, isso não é fonte de vantagem competitiva. Tá? A fonte de vantagem competitiva é a forma de usar esses recursos de uma maneira que gere retorno para a organização, que não esteja disponível a todos os concorrentes, seja difícil de imitar e não tenha um substituto imediato. Tá certo? Então, gente, obrigado. Esse aqui foi o nosso último slide. Essa aula foi um pouquinho mais longa, tá? Mas no próximo módulo, a parte 4, nós vamos combinar a análise do ambiente interno com a análise do ambiente externo e, a partir dessas informações, vamos ver como é que as empresas desenvolvem alternativas estratégicas, tá? Como é que elas tomam decisão de cursos de ação estratégicos a partir das informações geradas pela análise do ambiente interno e análise do ambiente externo. Obrigado pela atenção.